O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos nesse 23º domingo do tempo comum e Jesus está caminhando para Jerusalém. Desde o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, Jesus toma uma firme decisão e começa essa sua viagem. Quando no capítulo 19, então, ele chegará a Jerusalém e subirá até a cruz para nos salvar, para nos dar a libertação eterna, a salvação. Aqui nós estamos no capítulo 14, então no meio desta caminhada, Jesus vai se deparar com uma grande multidão que o segue. Ele começou aquele caminho só com 12, chamou os apóstolos e eles o seguiram. E então foram juntando um, outro, e Jesus foi curando um, foi pregando para outro, foi mudando a vida das famílias, foi fazendo com que as pessoas se despertassem mais para Deus. Assim ele foi caminhando, exorcizando demônios, e o povo foi seguindo Jesus. Mas Jesus não ficou contente com uma multidão, ou com grandes multidões, como diz aqui a palavra do Senhor, que o segue somente porque viu um milagre, ou somente porque quer alguma coisa, está interessado, ou porque outro lhe falou sobre Jesus. Jesus quer que nós tenhamos uma adesão completa à sua palavra e a Ele mesmo, que nós sejamos seus discípulos de fato. Então Ele vai pôr as condições, porque Ele quer ver se aquela multidão toda está mesmo interessada em segui-lo, ou está como aquela história do cachorro que corre atrás do outro cachorro que está correndo atrás de uma lebre. O segundo cachorro não corre atrás da lebre, corre atrás do outro cachorro. E Jesus quer que nós sejamos como este primeiro,
que corre atrás da lebre, que corre atrás do essencial, corre atrás da fé verdadeira, autêntica. Então, meus irmãos, assim também ao longo dos séculos a Igreja foi ganhando membros. Hoje, a Igreja Católica no Brasil é a maioria, ainda somos a maioria. Segundo uma profecia do grande Papa Bento XVI, que ele fez lá em 1970 e pouco, na década de 70, a Igreja voltará a ser 12. Mas por que? Jesus não quer que a Igreja cresça? Não, ao contrário. Jesus quer que todos se salvem. Por isso que ele morreu de braços abertos. Jesus dá a vida por todos, para abraçar o mundo todo. Mas o Senhor bem sabe que muitos vêm, não porque se sentem chamados e escolhidos, muitos vêm somente atrás de outros interesses. Assim a Igreja Católica cresceu e se multiplicou depois de Pentecostes, e então chegou até nós. Nós vemos aí uma grande multidão dizendo que são católicos, são os chamados católicos de IBGE, ou os católicos de pesquisa. Perguntou: qual a sua religião? Católico. Nunca vai na igreja, não batizou os filhos, não tem uma vida cristã, não se confessa. São os católicos de IBGE. E o pior ainda, não segue os mandamentos, não faz aquilo que Deus manda fazer e fala: sou católico. Sou católico. Tem até uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em casa. Mas não basta para ser católico que nós respondamos uma pergunta, ou mesmo que nós sejamos batizados. Não basta isso. Jesus vai pôr as condições para ser seu discípulo. E não são só condições, são, na verdade, coisas que nós precisamos ter. É preciso, então, se valer dessas condições para que sejamos discípulos de fato, discípulos de Jesus. Quem vem a mim e não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Não tem capacidade para ser meu discípulo. Esta palavra não pode não é só uma lei. É que quem não se desapega não pode, não consegue ser discípulo de Jesus. E aqui a tradução que foi feita, da Sagrada Escritura, coloca desapegar. Mas a tradução Vulgata que São Jerônimo fez lá para o latim vai usar uma palavra que diz: quem não odeia seu irmão, sua irmã, seus pais, quem não odeia a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Mas espera aí, parece um pouco contraditório. Jesus, que é o dono da vida e ele, autor da vida, vai dizer então que a vida deve ser odiada, e os pais, a família. Nós acabamos de falar sobre a família. No domingo passado fizemos uma caminhada linda aqui sobre a família. Sim, é preciso odiar. Esse odiar quer dizer colocar abaixo de Deus, colocar abaixo daquilo que Jesus nos diz, até mesmo os dons mais preciosos que nós temos, a família e a própria vida. Se nós olharmos para aqueles que estão em volta de Jesus, enquanto ele está falando isso, os apóstolos, os primeiros, os 12, que Jesus chamou primeiro e foram seguindo Jesus, depois se dispersaram e depois se juntaram de novo, menos um, que foi Judas. Se nós olharmos para eles, nós veremos justamente essas palavras acontecerem. Desprezaram por causa de Cristo. Desprezaram tudo que tinham de mais precioso. A sua família de sangue e também a própria vida. Morreram mártires.
somente São João não morreu mártir, mas foi colocado para o martírio. É que o martírio dele não funcionou, porque Deus fez um milagre. Mas todos eles entregaram a própria vida ao martírio. Jesus está dizendo então que nós precisamos seguir este modelo dos apóstolos, que, por outro lado, seguem o modelo de Jesus, o Senhor, que também dá a própria vida e dá aquilo que tem de mais precioso, sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Dá a nós, lá na cruz, no último momento. Então, meus irmãos, Jesus nos convida a esta renúncia. O ódio aos familiares e à própria vida significa que nós não podemos colocar nada à frente dele. Mas que católicos fracos nós temos hoje. Quantos católicos de IBGE? Vocês estão aqui na missa hoje, fazem parte de uma minoria dentre os católicos. Destes 70% de católicos que ainda somos, ou que se dizem católicos, pelo menos quantos por cento desses 70% vêm à missa todos os domingos? Uns 10%? No máximo, vamos ser generosos, 10%. E quando aparece um parente ou um amigo em casa, bem na hora de vir para a missa, aí a pessoa não tem nem coragem de dizer que é católico, que está indo para a missa. Não tem nem coragem de convidar o amigo. Eu já vi católicos que convidaram até parentes evangélicos. O parente chegou, evangélico, distante, estou indo para a missa, vamos comigo? Vamos, e foi. Nós precisamos colocar abaixo de Cristo. Se nem para ir à missa nós podemos, muitas pessoas não têm a capacidade de fazer isso, de renunciar ao respeito humano, ao politicamente correto. Quantos católicos não são capazes de ensinar os filhos a lei de Deus, o 6º mandamento? Quantos não são capazes de dizer para o filho, não, você não pode morar junto com essa pessoa, sem se casar, você é católico. Você foi batizado e você foi catequizado na lei de Deus. É que nem sempre são catequizados, né? Só batiza e pronto, deixa crescer igual uma árvore. E até a árvore a gente tem que cuidar, né? A gente tem que regar, pelo menos quando ela é nova. A gente tem que cuidar também dos filhos, das pessoas mais novas. Como faltam jovens também radicais. O cristianismo é o mais radical. Se nós formos católicos de fato, então os jovens serão muito atraídos por este catolicismo. Porque não existe esporte mais radical. Os jovens gostam de esportes radicais, gostam de aventuras, de desafios. Então, o maior desafio é esse, renunciar a tudo. Quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus termina o Evangelho. Quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, não tem capacidade para ser meu discípulo, para me seguir. Jesus não quer uma multidão seguindo a Ele. Jesus quer esta multidão transformada. Quer uma multidão que deixa tudo por causa de Jesus. Mas espera, padre, isso não é um chamado para os religiosos, para os padres, para as freiras? Vocês não foram aqueles que renunciaram tudo? Sim. E os batizados também. No batismo, os nossos pais, padrinhos, respondem para nós a pergunta: renuncia a tudo que causa desunião? Renuncio. E aqui Jesus está pedindo também de nós: você renuncia a tudo por causa de mim? Por causa de mim, você é capaz de renunciar tudo? Se os religiosos
são aqueles que abandonam o mundo, abandonam profissão, abandonam divertimentos, abandonam muitas coisas. Por isso que o padre veste batina preta, símbolo da morte, símbolo do abandono, até de coisas boas. Mas todos os cristãos, todos os batizados, são chamados a renunciar a estas coisas. Também as pessoas casadas, as pessoas solteiras. E nós vivemos num mundo em que as pessoas não querem mais renunciar. Ensinamos também as crianças a satisfazer todas as suas vontades. Então, acordemos e acordemos também os nossos irmãos para que nós não andemos por aí como uma grande multidão que vai como aquele cachorro atrás de outro. Mas Jesus quer que nós vamos atrás dele. Ele é a lebre que nós precisamos seguir, que nós precisamos perseguir por toda a nossa vida e sermos capazes de renunciar a tudo por causa deste grande amor, por causa dele que deu a vida, que dá a vida por cada um de nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.